Então tá. Então, bom. Então, olá a todos. Vamos falar de um tratamento, de uma aula bem bacana. Gosto bastante de falar sobre esse assunto. Ainda mais agora vocês que estão na parte avançada da periodontia, vamos dizer assim. Então, nesse segundo semestre, vocês vão trabalhar bastante com as aulas teóricas relacionadas às cirurgias periodontais, que logo todos os senhores vão estar executando na faculdade. Não todos os tipos de cirurgia periodontal, mas algumas cirurgias periodontais vocês vão poder executar nas clínicas integradas, tá certo? Então, hoje, o assunto que a gente vai abordar com vocês vai ser o tratamento de furca e algumas cirurgias ósseas, tá? Relacionado à parte da furca aí, tá bom? Calma aí, gente, olha a sala aqui. Fechou. Então, quando eu falo em furca, eu acredito que todos vocês devam lembrar quais são os dentes que têm furca e lembrar dessa anatomia complexa que é a raiz dos dentes, tá? Então, principalmente os molares e pré-molares que têm esse envolvimento de furca, são dentes que a gente acaba falando que são dentes um pouco mais complicados para tratar periodontalmente. Então, para quem não lembra, está aí a definição. Furca é uma área anatômica dos dentes multirradiculares, onde as raízes são divergentes, onde elas se divergem, tá? Então, acho que todo mundo aqui, até no plano de fundo, já está mostrado a furca. Então, agora, imagine essa furca dentro do alvéolo, ou essa furca com um pouco de osso, e o teu paciente tem um problema periodontal que tem envolvimento de furca. Então, vocês já devem estar imaginando que não é nada fácil, nada simples a gente realizar o tratamento de furca nesses pacientes. Tá? Então, quando a gente fala que um dente ele tem um envolvimento ou uma lesão de furca, o que significa isso? Que aquele osso que estava localizado nessa região de furca, ele sofreu uma reabsorção, tá? Uma reabsorção devido a vários fatores que a gente vai pontuar no decorrer da aula. Mas você já deve estar imaginando quais são os fatores que vão comprometer o envolvimento da minha furca. Então, pode ser por placa, tá? Infecção bacteriana, pode ser por um trauma oclusal que você acabou tendo uma reabsorção óssea, pode ser por uma perfuração endodôntica, que você vai acabar tendo um processo inflamatório e você vai ter uma reabsorção óssea, pode ser por uma trinca bem nessa região do teu dente aqui, que isso vai também gerar um processo inflamatório e você vai ter uma reabsorção óssea, tá? Mas a gente vai falar dessas causas um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente fala em envolvimento de furca, clinicamente, é essa primeira imagem que vocês estão enxergando aqui, ó, onde eu tenho as raízes dos meus dentes, tá? E eu tenho o envolvimento dessa furca com uma perda óssea. Então, se a gente for comparar esse segundo molar aqui, ó, olha lá como esse segundo molar ainda tem osso na região de furca. E quando a gente observa esse nosso primeiro molar aqui, eu não tenho mais tanto osso, eu tive uma perda óssea, vamos dizer assim, que agora ela está envolvendo a furca dos meus dentes. Então, agora imagina isso, que aqui vocês estão vendo uma cirurgia já, um retalho aberto. Agora imagina essa parte anatômica quando você não abriu o teu retalho ainda. Você concorda comigo que é muito mais complicado você conseguir descontaminar essa região aqui com o teu retalho posicionado aonde ele deveria estar, tá? Na região mais coronária aqui do teu dente. Já na radiografia, observem lá, ó, como você tem uma imagem mais radiolúcida nessa região de furca. O que significa isso? Que esse paciente já teve um comprometimento ósseo que levou essa reabsorção dentária. E agora, coisas importantes que a gente vai falar em relação à parte anatômica dos dentes.
Observe que a furca ela pode ter ou um ângulo mais aberto, onde vocês estão vendo esse V aqui, ó, tá? Ou, dependendo da parte anatômica do dente em questão, você pode ter esse V um ângulo mais fechado, tá? Quanto mais fechado for esse ângulo, menor vai ser o espaço dessa região aqui, ó. Menor vai ser o espaço dessa região aqui, ó. E aí você vai concordar comigo que para você conseguir fazer a descontaminação dessa parte se torna cada vez mais difícil. É por isso que a gente tem certos instrumentais específicos para fazer a descontaminação ou para fazer a raspagem, alisamento dessa região aí. Então, a gente pode dar como exemplo não só as curetas periodontais, mas aquela limazinha, se chama lima pH, pode ser aquelas limas de Hirschfeld também, tá? Para ajudar a fazer essa descontaminação aqui. Não sei se todos vocês já utilizaram essa lima, tenho certeza que no laboratório, quando vocês foram fazer a raspagem, vocês utilizaram essas limas, tanto pH quanto Hirschfeld, para fazer a descontaminação dessa furca aqui. Então, todos vocês têm no instrumental de vocês esses equipamentos, né, esse instrumental específico para fazer a descontaminação dessa área aqui, tá? Quem não lembra desses instrumentais, quando chegar na clínica, me chama lá que a gente seleciona junto com vocês o instrumental para fazer a raspagem de furca. Por isso que é importante a gente sempre sondar o nosso dente, para ver se tem ou não envolvimento da furca. Não esquecendo que a sonda que a gente faz, a sondagem, né, o exame desse dente, se chama sonda de Neighbors, que foi questão de prova no primeiro semestre de 2021. Então, observa, quando a gente fala em furca, muitas vezes a gente só lembra disso aqui, ó, desse V que eu estou mostrando aqui nessa primeira imagem. Mas observem como é complexa a anatomia dessa furca aqui. Imagina você ter que raspar tudo isso daqui, tirando aquele tecido de granulação, você descontaminando todo esse cemento aqui. Então, por isso que eu falo, nem sempre a tua cureta de Grace e principalmente a tua cureta de Macau conseguem chegar nessa região específica de furca, onde vocês estão vendo nessa imagem. Então, é por isso que desenvolveram esses instrumentais para tentar facilitar e nos auxiliar na remoção desse tecido de granulação e na remoção desse cemento contaminado, tá? Então, foi esse ângulo que eu acabei falando para vocês, tá? Então, na literatura, você encontra tanto como se fosse angulação das raízes, né? Ou teto da furca, ou ainda fórnix da furca. É esse ângulo aqui que vocês estão vendo em vermelho, tá? Então, se chama ou fórnix da furca, ou teto da furca, tá certo? E lembra que eu falei para vocês, as nossas raízes, geralmente, elas são divergentes. Então, quanto mais divergente for a tua raiz, maior vai ser esse teto aqui, ó, maior vai ser essa angulação. Quanto menos divergente for a raiz da tua furca, menor vai ser essa tua angulação aqui. Tá? Então, ó, como estava falando do ângulo, é essa região aqui, ó, da entrada da furca. Anthony, apaga aí e vem aqui com a mãe. Tá? Então, os envolvimentos da furca, como eu comentei anteriormente, ele representa um dos maiores desafios no tratamento periodontal. Por que representa um desafio no tratamento periodontal? Porque essa anatomia da furca é uma anatomia complicada. Lembra que eu mostrei aquela imagem anterior? O teto da furca tem uma área muito grande. Então, para você conseguir limpar, descontaminar bem aquela região, é algo que não é muito fácil. Então, por isso, quando você não tem um sucesso no tratamento
da tua furca, ali, da tua raspagem, você tem que lembrar que aquela parte é uma parte complicada anatomicamente, e se você não deu aquela devida importância, não fez um bom trabalho, a tua resposta nunca vai ser uma resposta positiva, tá? Então, por isso que muitas vezes, quando você tem envolvimento de furca, você precisa raspar mais de uma vez, porque é complicado, é difícil, tá? E não é todo cirurgião dentista que gosta de raspar dente. Vocês sabem tão bem quanto eu que, às vezes, raspar dente é algo que exige paciência, habilidade do operador, o paciente tem que colaborar, e uma coisa que eu acho extremamente complicado, no tratamento periodontal, o paciente não entende o que a gente faz. E aí que eu falo mais uma vez aquela aula que eu dei lá no começo do ano. É super importante o paciente conseguir fazer a correta higienização. Não me adianta nada a gente conseguir realizar uma boa de uma raspagem e sendo que o paciente não consegue depois controlar a placa dessa região aqui. Então, isso é uma outra coisa que vocês têm que pensar bastante para você não deixar o teu paciente desassistido depois da tua raspagem. Por isso que é importante as consultas de retorno, para você observar se o teu paciente ele está realmente conseguindo limpar essa região de furca. Então, tá aqui, ó. Parece uma foto de presidiário, que você tira a foto de frente, da direita e da esquerda. Tá mais ou menos daqui o nosso dente. Uma vista mesial, uma vista distal e uma vista vestibular desse molar. E observe, apesar de ser o mesmo dente, eu tenho angulações diferentes na minha região mesial, na vista distal e na minha vista vestibular aqui, ó. Então, agora começa a observar comigo como é difícil você conseguir raspar bem feito uma furca, tá? Então, quando tem envolvimento de furca, lembra dessa foto que eu estou mostrando aqui, porque anatomicamente não é nada favorável a gente conseguir fazer uma bela raspagem. Por isso que o periodontista, ou até mesmo o clínico geral, ele tem que se empenhar para conseguir fazer um bom trabalho nessa região, tá? E não só a região de furca, mas observem a região dessa anatomia da raiz. Olha como as raízes elas são bem diferentes em relação à altura, em relação à angulação, em relação a essa espessura aqui também, em relação ao diâmetro da tua raiz, tá? Então, tudo isso você tem que levar em consideração quando você for fazer esse tratamento periodontal. Então, tá aí, ó, mais uma foto mostrando a complexidade que é raspar a furca, tá? Então, observe esse primeiro molar aqui, ó. A gente já viu que ele tem alturas de raízes diferentes e ele tem formato de raiz diferente. Lembra que eu falei, ó, até onde tinha cálculo aqui, ó, até aqui em cima. E geralmente você não consegue enxergar. Ó, você tem cálculo aqui, você tem cálculo aqui. Então, geralmente você não consegue enxergar tudo isso. Você tem que sentir. Por isso que a gente fala, quando você faz endo, você tem que sentir o canal, tem que ser a mão leve. Na raspagem é a mesma coisa. Você tem que sentir aonde tem cálculo, aonde que a tua raiz está irregular, certo? Dá uma olhada nessa tua raiz médio vestibular aqui, ó. Ela faz tipo um 8, tá? Então, observa comigo como é difícil você conseguir descontaminar bem essa região que eu tô com a minha flechinha aqui, ó, tá? Por mais que você coloque tua cureta aqui, ó, o espaço é pequeno. Então, provavelmente, a tua cureta de Grace, ou a tua cureta de Macau, ela não vai conseguir chegar nesse acesso. Por isso que a gente utiliza essas limas específicas que eu estou falando para você. A lima pH, a lima de Hirschfeld, tá? Para poder fazer, ou a lima de Dunlop também, para conseguir fazer essas raspagens aqui, ó. Tá? Molar inferior. Então, eu vou falar para vocês que é mais fácil você realizar uma raspagem, ou melhor dizendo, é menos difícil você realizar uma raspagem nos molares inferiores, porque eles têm geralmente duas raízes, tá? Deixa eu voltar lá, ó. Molar superior, ó, geralmente são 3 raízes. Então, toda essa parte do teto da tua furca é maior. Então, quando você vem para um molar inferior aqui, ó, você tem
um menor teto. Só que, veja, eu estou mostrando 3 molares diferentes anatomicamente. Uma com a angulação aqui, ó, com o fórnix, ou com o teto da furca um pouco mais aberto, um pouco mais fechado e mais fechado ainda. Então, imagina esse dente, terceiro dente aqui no alvéolo, e você tendo que raspar essa região aqui, ó. Então, por isso que eu falo, para poder realizar uma boa raspagem, o periodontista ele tem que se empenhar e tem que lembrar de toda essa parte anatômica. Tá? Olha lá, a mesma imagem que eu mostrei do molar inferior, do molar superior, o mesmo padrão de foto, eu estou mostrando no padrão de foto do molar inferior. Ó. Então, observe como é complexo, como é difícil de raspar. Então, sempre quando você for raspar, você já sabe se você fez uma boa raspagem ou não. Você já sabe se você se empenhou o suficiente para tentar tirar o máximo de tecido de granulação. Você já sabe se você se empenhou para conseguir tirar todo aquele cimento contaminado dessa região. Se você acha que você não se esmerou o suficiente, então já marca uma próxima consulta, porque você não vai ter o resultado que você está esperando. E não diferentemente do molar, a gente tem os pré-molares com 2 raízes, tá? Então, observe lá, um outro pré-molar superior com 2 raízes e olha lá a furca também. O que a gente pode observar em relação de diferente nesse dente aqui em relação ao molar inferior que eu mostrei aqui, ó, tá? Você está vendo o tronco radicular aqui, ó? Esse tronco radicular aqui ele é menor. Ou seja, a minha furca começa antes. Já no pré-molar superior aqui, esse tronco radicular aqui ele é maior. Ó. Minha furca vai começar depois. Então, isso tem os prós e os contras. Quanto maior for esse tronco radicular, a parte boa é que mais tempo vai demorar para expor a furca. Só que qual que é o problema disso? Se começou a expor a furca, ou seja, se ele perdeu o osso até essa região aqui, ó, ele ficou com pouco remanescente ósseo depois. E aí que você vai começar a ter esses dentes com mobilidade, certo? Então, a periodontia, todos sabem, geralmente a queixa principal do paciente não está relacionada à dor, mas sim que os dentes têm mobilidade. Tá? Então, as características morfológicas dos dentes que podem influenciar no desenvolvimento da lesão de furca e no tratamento. Vamos falar aqui. As concavidades radiculares, foi aquilo que eu mostrei para os senhores nos slides anteriores. Posicionamento do dente no arco. Então, tem dente que vai estar mais vestibularizado, tem dente que vai estar mais lingualizado, palatinizado, e tudo isso se torna uma dificuldade, um empecilho maior para o cirurgião dentista conseguir realizar uma boa raspagem, tá? Que mais? Distância interradicular. Então, essa distância interradicular vai fazer com que você tenha um ângulo mais aberto ou um ângulo mais fechado em relação à furca, tá? A entrada da furca. Então, essa entrada da furca está diretamente relacionada com essa distância interradicular aqui, tá? Quanto maior for essa entrada da furca, teoricamente é mais fácil de você conseguir limpar, descontaminar aquela região, porque o instrumental consegue entrar com uma certa facilidade. Ou seja, quanto mais fechada for essa entrada da furca, menos instrumentais você consegue colocar aqui dentro. Tá? É mais difícil você conseguir higienizar. Se você tem projeção de esmalte, então acredito que isso vocês aprenderam na anatomia dentária. Às vezes você tem uma projeção de esmalte aqui, uma pérola de esmalte, e o tecido gengival ele não vai se inserir em esmalte. Então, geralmente, nessa região aqui, você vai continuar tendo bolsa. Então, por isso que é importante você sentir bem, às vezes, realizar algum tipo de cirurgia exploratória, porque se você tiver uma projeção de esmalte, é interessante você pegar uma broca e desgastar aquele esmalte até chegar em dentina. Tá? Perdão, até chegar em cemento. Tá? A altura do tronco radicular foi aquela comparação que eu falei do pré-molar e do molar, certo? Então, veja, olha quanta coisa vai interferir no nosso tratamento de furca. E agora observe,
Então, eu tenho aqui, vamos imaginar que seja um primeiro molar e um segundo molar, e que eu tenha um envolvimento de furca nessa distal aqui, ó. Você concorda comigo que é complicado eu chegar com o instrumental aqui, ó? Essa angulação, eu conseguir limpar bem o teto da minha furca? Por isso que eu volto a dizer, para você poder realizar uma boa raspagem em região de furca, o dentista ele tem que se esmerar bastante, porque é algo difícil. Dificilmente um clínico geral consegue fazer uma boa raspagem. Isso exige treinamento. Vocês sabem o quanto é difícil raspar um dente. Se já é difícil raspar um dente que só tem uma raiz, imagine agora um dente que tem 3 raízes, certo? Então imagine. E é isso que os senhores vão pegar agora em paciente. Então, a parte de manequim de todos já acabaram e agora vai chegar os pacientes com esses problemas. Então, vocês são da faculdade, a disciplina ou a clínica que vai ter que realizar esse tipo de tratamento nos pacientes dos senhores. Vamos lá. Uma outra visão vestibular aqui, ó, tá? Então, isso que eu comentei, quanto maior for esse ângulo aqui, mais fácil de você conseguir descontaminar essa região, tá certo? Mostrando, ó, como é difícil, acesso dificultado para o diagnóstico e instrumentação, tá? Então, o artigo que depois da aula, eu vou colocar um artigo que a gente publicou sobre tratamento de furca. Então, eu acho interessante depois todo mundo dar uma lida nesse artigo, é um artigo bem tranquilo, onde a gente fala de tratamento de lesão de furca. Apesar que eu vou explicar aqui na aula, mas depois fica essa leitura aí que vai colaborar bastante para o aprendizado de vocês. Tá? Ó, e quando eu falo projeção de esmalte, tá? É isso aqui, ó. Você teve formação de esmalte até essa região aqui, ó. Então, quando você tem esmalte nessa região, aqui eu não vou ter a inserção do meu epitélio. O meu epitélio conjuntivo não vai conseguir se inserir nessa região aqui, ó. Então, geralmente, você vai estar associado a uma bolsa nessa região. Daí você raspa uma, raspa duas, raspa três e não consegue ter a melhora. Até você se dar conta que pode ser uma projeção de esmalte, você já brigou com o teu paciente, ele não está caprichando na escovação, você já brigou com ele que ele não está caprichando no fio dental. Então, por isso que é importante a gente sempre se atentar a essas projeções de esmalte. Por isso que na periodontia a parte sensitiva é super importante. Porque geralmente essa região aqui você não consegue ver. Você só vai ver se você fizer uma cirurgia a retalho, se você pegar a tua gengiva e descolar. Se não, você tem que sentir com a tua sonda, tem que sentir com a tua cureta, tá? É difícil sentir? Não é tão difícil. Observa aqui que o esmalte ele é mais liso. Quando eu chego na parte radicular, quando eu chego no cemento, olha como ele é mais rugoso, ele é mais poroso. Então, isso aqui já dá um indício que você pode ter essa projeção de esmalte. Tá certo? Olha lá, ó. Mais um dente com uma projeção de esmalte. E veja, eu estou mostrando que são dentes complicados de tratar. Não é à toa que o paciente veio a perder esses dentes por problema periodontal, ó. E esse dente que eu mostrei anteriormente, ó, que foi removido, que foi feita a exodontia, olha lá, é um dente rígido. É um dente que não estava destruído por cárie. Olha lá, mais um exemplo. Mais um dente totalmente rígido, que não estava destruído por cárie. Mas por que então, Richuve, que o paciente perdeu o dente? Devido ao problema periodontal, devido a essa dificuldade de você conseguir higienizar essa região aqui, ó, tá? Olha até onde que vem a tua projeção de esmalte. Até a minha flecha aqui, ó. Então, imagina tudo isso aqui sem inserção. Então, aqui você sempre ia ter uma bolsa periodontal. Então, você raspou uma, duas, 10 vezes e continuava com a bolsa. Não é à toa que o dente foi extraído, certo? Então, são essas coisas, esses pequenos detalhes que os senhores têm que ficar atentos para tentar manter esse dente em boca. Então, Felipe, o que a gente tenta fazer aqui? Tenta pegar uma broquinha, tenta desgastar esse esmalte aqui. É lógico, você não vai poder deixar uma cavidade, um buraco gigantesco, tá? Então, tudo vai depender também de quanto você tem de espessura desse esmalte, tá? Mas não é algo muito fácil, como eu estou falando para vocês.
Então, o que a literatura fala? Em relação ao tronco radicular. Eu posso ter um tronco longo, que é isso aqui que vocês estão vendo em cinza, certo? Então, quanto maior for o tronco radicular, mais tardio vai ser o meu envolvimento de furca, ó. Então, observe aqui, ó. Meu paciente precisa perder tudo isso de inserção. Quando eu falo perda de inserção, lembre, é ligamento periodontal e é cemento. O paciente ele precisa perder tudo isso de inserção para começar a ter a exposição da minha furca, tá? Então, tronco longo. Agora eu vou mostrar para você aqui, ó, um tronco curto, tá? Então, olha lá, ó. Então, eu tenho um menor tronco aqui, ó, perdeu a inserção, ó, já começa a exposição da minha furca, certo? Então, isso é importante também na radiografia, que isso é um exame radiográfico que você faz, você conseguir delimitar se você tem um tronco longo ou se você tem um tronco curto. Só relembrando, se você tem um tronco longo, ele precisa perder mais inserção para chegar na minha furca, e se você tem um tronco curto, você tem que perder menos inserção para chegar na minha furca. Tá certo? Então, o grau de envolvimento dessa perda de inserção na região da minha furca, ele vai guiar o meu tratamento. Então, a gente vai falar aqui sobre a classificação das lesões de furca, que vocês já tiveram, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, dependendo do grau que eu tenho de envolvimento de furca, a gente vai seguir um tratamento, certo? Presta bem atenção nisso, que geralmente a gente gosta de perguntar isso nas provas, tá? Então, se você tem um grau 1 de furca, qual que é o tratamento? Se você tem um grau 2 de furca, qual que é o tratamento? Se você tem um grau 3 de furca, qual que é o tratamento? Então, sugestão, se sair aí, ó, o grau de furca, quem quiser tirar um print da tela, quem quiser tirar uma foto para ficar mais fácil, tá bom? Tira a foto aí, fica à vontade. Então, sempre quando a gente for fazer um diagnóstico de furca, sempre, a gente vai fazer o exame clínico, tá? E o exame radiográfico, geralmente, ele vem nos auxiliar bastante em relação a isso. Por que eu estou falando isso? Para você entender em relação ao teu tronco radicular, quanto de remanescente ósseo ainda ficou, tá? Então, Richu, o exame radiográfico, ele é obrigatório? Não, o que é obrigatório é teu exame clínico. Só que teu exame radiográfico vai te ajudar bastante, certo? Então, não tenha preguiça de tirar uma radiografia periapical, ou, se o teu paciente tiver mais de um dente com envolvimento de furca, pode pedir uma radiografia panorâmica. Assim, a gente já tem uma ideia geral da boca do paciente, tá certo? Então, isso que eu falei lá para vocês. Para facilitar o nosso diagnóstico, a gente sempre vai fazer nosso exame clínico, tá? Foi aquilo que eu comentei com você, nossa sonda Neighbors, certo? E o exame radiográfico, ele vai nos auxiliar bastante para ver em relação quantidade óssea, né? O remanescente ósseo que ficou, o tronco radicular, até você consegue ver na radiografia a anatomia dessa tua furca, se aquela angulação que eu falei entre as raízes está mais divergente ou está mais convergente. Tudo isso vai te ajudar no teu diagnóstico e vai tentar te dar um guia, vai tentar te dar um norte em relação ao tratamento, tá? Principalmente em quais instrumentais a gente vai utilizar, tá? Por isso que eu volto a falar, para você poder realizar um bom tratamento periodontal, você tem que ter bons instrumentais. Então, para aquele aluno que estragou a cureta, que afiou tudo errado no primeiro semestre, aproveita e compra um joguinho de cureta nova, tá? Provavelmente as limas que todos vocês têm ainda estão boas. As curetas, tem aluno que conseguiu afiar bem e não estragou, tem aluno que já estragou. Então, se a tua cureta ela tá estragada, depois dá uma avaliada lá, já compra um joguinho de cureta novo. Não é caro, deve custar o quê? Uns R$30, 30 e poucos reais.
cada cureta, tá? Pode comprar uma cureta nacional, aquelas que a gente indicou para vocês no começo do ano, porque se vocês tiverem instrumental que não está afiado, você não está conseguindo fazer a descontaminação, você está fazendo carinho naquela furca lá e não vai surgir o resultado esperado. Prof, Tá? Diga. No tratamento periodontal, chega a gente usar tomografia ou não? Pode usar tomografia, sim. Eu acabo, às vezes, solicitando tomografia para alguns pacientes meus. Tomografia, o problema é que ela agora barateou um pouco o preço, né? Antigamente era bem mais caro, mas se o paciente ele tiver condições, a gente pode sim pedir tomografia. Na faculdade, geralmente, é um paciente um pouco mais humilde, então nem todos os pacientes têm essa condição, mas se o paciente tiver condição, você pode sim pedir a tomografia. Eu, geralmente, no meu consultório, eu não vou falar para você que 100% dos meus pacientes eu peço tomografia, mas a grande maioria eu acabo pedindo, porque isso vai me dar um norte para o meu tratamento e uma coisa que eu acho legal, o paciente ele consegue entender o problema dele. Então, com a tomografia, principalmente quando vê aquela imagem 3D, ele consegue ver aonde que está o problema. E depois, para você conseguir fechar o plano de tratamento, facilita, tá? Porque vocês vão ver na hora do tratamento, que a gente às vezes precisa fazer algum tipo de cirurgia, e uma das cirurgias é você fazer enxerto na região de furca, tá? Colocar algum biomaterial, colocar algum osso ali para fazer a vedação, para você conseguir fechar aquele defeito. Então, para você conseguir passar isso para o teu paciente, é melhor. O paciente consegue ver isso com bons olhos, tá? Então, se o teu paciente tiver condições, pode pedir sim. Eu acho muito bom, tá? Professor, gostaria de tirar uma dúvida. Diga. Eu tenho uma paciente que ela teve uma extrusão por muito tempo, ela ficou sem o dente inferior, e aí ela colocou uma prótese sobre implante, e o superior ainda ficou com bastante extrusão, ele extruiu bastante, e ficou com uma lesão de furca. Aí eles restauraram e taparam essa lesão, e tá Certo. dando uma gengivite tá ficando inflamadinho ali a gengiva dela. Cara, Gren, eu vou falar para você, isso é bem comum acontecer. Daí o dentista, ele acha, aí que eu falo para vocês têm que estudar, tem que ter conhecimento, que o dentista acha que vedando aquilo com resina não vai entrar alimento. É a pior coisa que tem é vedar com resina aquilo ali, porque aquilo ali vai ficar mais difícil para ele higienizar. Então, não é interessante você fechar com resina a furca do teu dente, certo? Não é interessante. A literatura mostra que não adianta fazer isso. Então, vamos pegar esse teu paciente, tá? Que você teve uma extrusão e agora está com a furca exposta ali. Então, ou você deixa aquela furca exposta, o teu paciente acaba higienizando bem, você ensina esse paciente a higienizar bem, tá? Ou você pode, se não instruiu tanto assim, você pode encaminhar o teu paciente para orto para tentar intruir um pouco esse molar, tá? Já digo de antemão para vocês, não é muito fácil você intruir esse molar, tá? Geralmente a orto não consegue, dependendo de quanto instruiu, a orto geralmente não consegue intruir muito, certo? Então, por isso que eu falo, tratamento de furca não é algo muito simples, tá? Mas a gente vai falar de tratamento mais para frente, e daí dá para elucidar um pouco mais as dúvidas que vocês tiveram no decorrer aí da aula, tá certo? Certo, professor, obrigado. Então, ó, só lembrando que quando você vai fazer uma sondagem da furca, então está fazendo uma sondagem aí no molar superior, lembra daquela imagem que eu mostrei, o molar com as 3 raízes. Então, eu preciso fazer uma sondagem na vestibular, ó, onde está mostrando aqui, ó, 3,5 milímetros. Eu preciso fazer uma sondagem na mesial, tá? Onde está mostrando 3 milímetros. E eu preciso fazer uma sondagem na distal, onde está mostrando aqui 5 milímetros, certo? Por quê? Eu vou ter ali 3 acessos à minha furca. Então, eu preciso saber qual que é o lado que está comprometido, se é 1, se é 2, se é os 3 lados, quantos milímetros tenho de perda, de inserção ali, né, no caso de perda óssea, e isso vai ajudar a definir
qual que vai ser a conduta do meu tratamento, tá? Então, vocês vão ver na hora de tratamento, tem foto aqui de cirurgia, onde não é fácil tratar um paciente, por exemplo, que tem envolvimento dos 3 lados de furca, tá? Não é fácil. Você já deve estar imaginando aí que não é muito fácil realmente tratar, e realmente não é, tá? Olha lá, o exame radiográfico. Então, ó, aqui é de uma peça anatômica. Então, como você perdeu, você consegue olhar clinicamente aqui. E você consegue observar na radiografia, ó. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é exatamente essa mesma imagem que vocês estão vendo clinicamente aqui na peça anatômica, tá? Então, ó, quando você aparece uma imagem dessa aqui na radiografia do teu paciente, já lembra dessa imagem aqui. Putz, o Richuve mostrou uma imagem, ó, onde diz mais ou menos como que está a perda de osso na região da furca lá, ó, certo? Então, já lembra dessa imagem aí, ó, tá? Quem falou de tomografia, olha como a tomografia ela facilita mais, ó, para o paciente entender e até para a gente entender. Olha lá, a imagem aqui, ó, vestibular, ó, a perda de osso, tá? Esse aqui é o molar inferior, tá? Olha lá, perda de osso, tá? Olha o molar superior aqui, ó. Toda essa imagem radiolúcida aqui, ó, é perda óssea. Então, você sabe aqui, ó, até onde que está sendo a tua perda de inserção, tá? Olha aqui, ó, que tem uma perda menor, ó, certo? Então, aqui você consegue mostrar para o teu paciente até onde ele perdeu o osso. Ó, aqui ele já perdeu bastante, aqui ele já perdeu menos, tá? E você já consegue se planejar qual vai ser o tratamento que você vai seguir. Se você vai fazer enxerto, se você vai só raspar, tá? Então, isso é importante. Então, volto a frisar. Para quem quiser pedir tomografia para os pacientes, se eles tiverem condições, pode pedir. Mas tem que explicar o porquê no exame. Para daí o radiologista ele conseguir fazer essas imagens aqui, tá? Senão ele acha que você quer isso, a tomografia para tirar o dente e colocar implante. Ele não vai fazer essas imagens para você, certo? Então, sempre justifica lá o porquê, sempre explica por que você está pedindo a tomografia. Então, vai ter a lesão endodôntica, que eu já comentei com vocês ano passado sobre as lesões endodônticas, né? A gente já falou sobre lesão endodôntica, então isso vocês sabem aqui. Mas veja, na lesão endodôntica, realmente eu posso ter envolvimento da minha furca. Olha lá, olha como minha sonda ela entrou toda aqui, ó. Certo? Ó, tem que segurar, senão vai até o cabo junto. E ó, quando eu vejo na imagem. Então, se eu tenho realmente somente uma lesão endodôntica com envolvimento periodontal secundário, o que geralmente pode acontecer? Fez o tratamento endodôntico, tirou a causa primária, a gente vai esperar aqueles 60, 90 dias e o organismo ele pode regenerar, pode recuperar aquela perda óssea. Então, essa aqui é a imagem do mesmo paciente do antes e depois do tratamento endodôntico. Então, olha lá. Antes do tratamento endodôntico, minha sonda entrou inteira. Então, mostrou que eu tive uma grande perda de inserção. Depois que realizou o tratamento endodôntico, esperou lá os 90 dias, a gente vai ressondar o paciente. Olha lá, eu tive uma neoformação óssea aqui, ó. Então, olha a diferença. Então, por isso que eu falo, acredite no tratamento periodontal. Às vezes, esse paciente chega aqui, ó, e o implantodontista quer tirar para colocar implante, o dentista quer tirar para colocar implante. Não. Se você tirar esse dente aqui, ó, você não vai ter já um osso de qualidade, você vai ter pouco osso. Então, às vezes, você pode comprometer a instalação do teu implante e corre-se o risco de o implante dar errado e o paciente ficar sem dente. Então, lembra, o implante é sempre o último caso, tá? Hoje eu estava no hospital ali e chegou um paciente exatamente com problema lá. Ela foi na dentista dela, a dentista dela falou, não, tira esse dente aqui e vamos colocar implante. E aí ela chegou lá no hospital e falou, putz, Felipe, eu não queria tirar esse dente, vamos ver. Cara, tá com osso legal, qual que é o problema? Tem que retratar ainda o dente dela. Talvez se retratar ainda, a gente consiga salvar o dente.
Então, qual que foi a minha sugestão que eu falei para esse paciente? Assim, vamos tentar retratar a endo, tem caminho para o endodontista aí e vamos acompanhar. Porque ainda existe uma grande probabilidade de salvar o dente. Então, é isso que eu preciso que vocês sempre tenham esse discernimento. Quando indicar a extração e quando tentar salvar o dente, certo? Então, eu estou tentando formar aqui com vocês bons clínicos gerais, quem sabe bons periodontistas, vai que vocês façam especialização em peri. Então, sempre, nunca esqueçam disso que eu estou falando para você. Observe realmente se não tem a possibilidade de tratar o teu dente antes de você indicar a extração, ó. Quem olha essa imagem e vê essa sonda entrando aí os 15 milímetros, você vai falar, nossa, tá perdido. Ó, volto a mostrar aqui para vocês, não tá perdido. A gente conseguiu, foi possível salvar esse dente aqui, ó, certo? Hodgson salvou esse dente lá em 2004, tá? E veja, lembra que eu falei lá no começo da aula que o trauma oclusal, ele pode fazer com que você tenha, que o teu paciente tenha uma reabsorção? Dá uma olhada aqui, ó. O paciente estava com trauma oclusal, estava com contato prematuro. Olha aqui, ó, a perda óssea na região de furca. Depois que você ajustou a oclusão, dá uma olhada aqui agora. Ganhou ou não ganhou osso? Parece milagre. Richuve, foi feito enxerto? Não, não foi feito enxerto. Só foi simplesmente ajustado a oclusão. Por isso que eu volto a dizer, a periodontia, você sempre tem que ter junto no teu kit ali um carbono, para você entender. Volto a falar, o paciente procurou o tratamento porque estava com mobilidade. E tinha muito maluco aí que queria tirar o dente fora para colocar implante. Simplesmente foi diagnosticado que o contato prematuro era o fator etiológico, foi removido o fator etiológico, né? Foi dado esse ajuste da oclusão e olha lá, ó, voltou a ganhar osso, tá? Então, nunca condene um dente assim de cara, não está perdido. Por mais que o dente tenha mobilidade, tenta solucionar o problema dele sem precisar tirar, ó, tá? Falo para vocês, façam o teste, tá? Podem fazer esse teste de verdade. Podem tirar uma foto dessa imagem aqui, ó, e converse com os colegas de vocês. O que você faria nesse caso? Tá? Pode tirar foto daí, tá? Esse caso é o caso lá do Lind, lá do livro que a gente indica para vocês lerem. Tira uma foto aqui e converse com os dentistas. O que você faria nesse caso? Alguns dentistas vão falar assim, eu tiraria e colocaria implante. Depois você tira uma foto desse aqui, ó, e fala, sabe o que foi feito aqui? Só foi ajustada a oclusão. O dentista vai falar, ah, não pode. Olha lá, caso do Lind, certo? Pode fazer esse teste. Quem trabalha com dentista, quem tem parente, amigo dentista, faça essa foto aí. Ou aquele aluno aí que não entrou na nossa aula hoje, que não vai ver essa imagem, tira a foto e mostra para ele. E o cara vai achar que está sabendo tudo, certo? Então, não esqueçam do Richuve. Existe solução? Talvez exista. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Nunca condene um dente, tá? Isso é importante. Então, quem quiser tirar foto, pode tirar foto, tira print de tela aí, porque isso aqui você vai utilizar na clínica diariamente, certo? A classificação da perda óssea, tá? Então, quando você tem classe 1 de furca, significa o quê? Você perdeu o osso no sentido horizontal menor que 3 milímetros. Então, pode acontecer de você perder osso somente na vestibular e a tua lingual está intacta. Pode acontecer de você perder osso tanto na vestibular quanto na lingual, certo? Ou pode acontecer de você perder osso somente na lingual, certo? Então, isso é importante, essa classificação. Então, decorem essa classificação, tirem foto, façam print, façam o que vocês quiserem, certo? Mas isso a gente vai cobrar de vocês, tá bom? Já estou dando a dica aí para vocês, tá? Eu adoro pedir isso em prova, então, para quem está assistindo minha aula, já fica a dica aí, tá? Então, classe 1, perda óssea horizontal menor que 3 milímetros. Classe 2, tá?
eu já tenho uma perda óssea maior que 3 milímetros. Mas veja, a minha sonda ainda não atravessa de um lado para o outro. Certo? Então, eu tenho osso no meio. E volto a falar, eu posso ter classe 2 somente na vestibular, ou posso ter classe 2 somente na lingual, ou posso ter classe 2 tanto na lingual quanto na vestibular, certo? Então, é bem fácil decorar isso aqui. Isso aqui é rolha para decorar. Classe 1, voltando. Classe 1, perda óssea horizontal menor que 3 milímetros. Classe 2, perda óssea horizontal de 3 milímetros ou mais, só que eu ainda tenho osso. A minha sonda não atravessa de vestibular para lingual, certo? E a classe 3 é quando eu já tenho uma perda óssea grande, já reabsorveu o osso e minha sonda ela atravessa de um lado para o outro, tá? Professor, não entendi, sou do interior. Se você é do interior e não entendeu, agora você vai entender. Quando a sonda vara de um lado para o outro, no interior fala assim, né? Oh, varou para o outro lado, certo? Então, quem é do interior vai entender agora. Quando a sonda ela atravessa de um lado para o outro. Então, isso aqui é classe 3, certo? Então, a gente tem classe 1, classe 2 e classe 3. Beleza? Professor. Por isso que é importante executar um periograma correto. Que horas que a gente vai observar isso? Durante o exame clínico do nosso paciente. Então, aquela consulta que a gente faz profundidade de sondagem, aquela consulta que a gente faz anamnese, exame clínico, a sondagem da furca, a gente faz exatamente nessa consulta aí também, tá? Por isso que não se faz um periograma rápido. Só se faz um periograma rápido se o paciente tem pouco dente. Se ele tem os 32 dentes na boca, você vai demorar um certo tempo para executar o teu periograma. Tá certo? Beleza? Olha lá. Então, eu estava mostrando em molar inferior. Agora, vamos mostrar em molar superior. Tá? Sem envolvimento de furca, como eu queria que fosse. Classe 1 de furca. Então, pode ser em qualquer uma dessas 3 regiões aqui. Então, aqui o exemplo está sendo na raiz, né, na parte palatina, na mesial, certo? E na vestibular, certo? Classe 1 de furca, tá? Classe 2, então aqui, ó, quando minha sonda entra, menos de 3 milímetros. Aqui, quando minha sonda entra, 3 milímetros ou mais. Porém, eu ainda tenho osso nessa região, certo? E classe 3, quando minha sonda já entrou tudo, já varou de um lado para o outro, ó lá. Eu não tenho mais nada de osso, tá? Querem tirar foto? Podem tirar aí, certo? Então, eu acho que ficou bem fácil e bem didático para vocês entenderem em relação a essa perda óssea, tá bom? Isso aqui pode passar, isso aqui a gente não vou cobrar de vocês, a gente já quase não usa mais isso aqui. Deixa eu passar aqui. Tá? Então, em relação à furca, pessoal, classificação, tamanho de tronco de raiz, angulação das raízes, acesso, tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos continuar, então? Beleza? Então, vamos falar de cirurgia agora. Parte legal. Então, quando vocês... Todo mundo aqui já passou por cirurgia, todo mundo aqui já passou pela anatomia. Então, vocês sabem que eu tenho variação anatômica de paciente para paciente. Tem paciente que vai ter mais osso, tem paciente que vai ter menos osso, tem paciente que tem um osso mais denso, né, mais duro, tem paciente que tem um osso menos denso, certo? Então, tudo isso você tem que levar em consideração, certo? Não só a consideração óssea, mas também o fenótipo gengival. Richuve, o que é fenótipo gengival? Aquela espessura gengival. Eu quero um paciente que tenha uma gengiva firme, firme não, uma gengiva espessa ou uma gengiva fina? Se eu pudesse montar um paciente
Como que seria a gengiva do meu paciente? Espessa ou fina? O que vocês acham? Espessa? Espessa, lógico. Quanto mais espessa for a gengiva do meu paciente, mais queratina eu tenho. Ou seja, aquela gengiva, ela vai proteger ainda mais o meu periodonto. Ela vai proteger ainda mais o meu osso, certo? Então, eu quero uma gengiva espessa. Só que vocês sabem que nem todo paciente tem uma gengiva espessa. Então, o paciente que tem uma gengiva mais fina, ele está mais propenso a ter problema periodontal. Então, isso é outra coisa que você tem que avaliar no teu paciente. Em relação à espessura, ao fenótipo gengival, certo? Então, hoje, quando você vai em congresso, está muito na moda hoje falar da parte periodontal associada a implante, da parte branca com a vermelha, certo? Cirurgia óssea junto com cirurgia gengival. Então, quando você vai em congresso, isso está muito em alta e eles estão frisando muito em relação ao fenótipo gengival. Isso vai dar sobrevida maior ao teu implante, vai dar sobrevida maior ao teu dente. Então, o fenótipo gengival, não esqueça dessa palavra, é extremamente importante, tá? Então, quando a gente precisa trabalhar em relação à parte óssea, existem 2 tipos de cirurgia óssea que a gente faz, que eu acredito que a cirurgia passou para vocês, em relação à osteoplastia e à osteotomia. Quem que me explica a diferença de osteoplastia para osteotomia? Faz mal se errar. Qual que é a diferença de um para outro? Osteoplastia para osteotomia. Eu não me recordo de ter aprendido osteoplastia, mas osteotomia é o desgaste ósseo, né? Beleza. Osteotomia é o desgaste ósseo. Perfeito, tá? E osteoplastia? Plastia vem de plástica. O que a cirurgia plástica faz? Ela vai reconstruir esse osso, né? Vai o quê? Você reconstruir aquele osso que estava ali já? Não é construir. Vai tirar e as outras partes. Ela vai melhorar a parte anatômica. Ela vai fazer tipo uma plástica para tentar melhorar a anatomia daquele osso, certo? Então, Tipo um remodelamento? Oi? Tipo um remodelamento? Perfeito. Tipo um remodelamento da tua arquitetura óssea. Perfeito essa palavra. Um remodelamento do teu osso, certo? Ótima palavra. Tá? Então, tá lá. Olha lá. Ó. Nossa, merecia ganhar um FO positivo agora pela palavra. Tá aí, ó. Osteoplastia. Um remodelamento do processo alveolar, certo? A gente vai formar um novo contorno e a gente vai tentar preservar o ligamento periodontal. Então, com uma broca, você vai realizar pequenos desgastes, vai fazer um pequeno remodelamento para tentar melhorar toda aquela tua arquitetura óssea, certo? Então, são pequenos desgastes, certo? Isso é osteoplastia, tá? Já a osteotomia, eu vou fazer um desgaste ósseo maior. Eu vou fazer um corte no meu osso, vou fazer uma incisão no meu osso. E se eu estou fazendo essa incisão no meu osso, olha quem que eu estou perdendo aqui, ó. Remoção do ligamento periodontal, certo? Então, toda vez que você pensar em fazer uma osteotomia, lembra que você está perdendo inserção junto. Você está perdendo o ligamento periodontal. E uma vez ligamento periodontal perdido, quase impossível a gente voltar a ganhar esse ligamento periodontal, certo? Então, tomem muito cuidado quando vocês forem para as cirurgias periodontais, tá? Com broca principalmente, porque às vezes é um caminho, às vezes não, geralmente é um caminho sem volta, se você faz um desgaste muito grande, certo? Então, acho que ficou bem clara a diferença entre osteotomia e osteoplastia, tá certo? Isso, quando vocês já estão na integrada, mas talvez agora ainda vocês não façam cirurgias periodontais, talvez não, vocês não vão fazer agora cirurgias periodontais, vocês vão fazer o ano que vem nas integradas mais avançadas,
tá? Porque agora vocês vão começar a raspar a paciente, então ainda vocês vão chegar muito cru para o centro cirúrgico da parte da periodontia, tá? Mas quando vocês forem fazer cirurgia de osteotomia, osteoplastia, geralmente cirurgia de aumento de coroa, vocês vão fazer esse tipo de procedimento. Osteotomia, osteoplastia é bem comum, certo? Vocês executarem. Então, lembre disso que eu estou falando para vocês. Osteoplastia é um remodelamento do meu processo alveolar e eu vou preservar o ligamento periodontal. Já a osteotomia, eu vou remover osso e eu estou perdendo o ligamento periodontal. Tá certo? Mais uma ótima questão para a prova. Pedir a diferença de osteotomia para osteoplastia, hein? Ficou bonitão isso daí. Tá? E isso é outra coisa legal da gente saber. Qual é o tipo de defeito que a gente tem, certo? Defeito de uma parede, defeito de 2 paredes e defeito de 3 paredes, certo? Porque isso aqui vai guiar o meu tratamento, certo? Então, observe lá. Defeito de uma parede. Só me sobrou uma parede aqui, ó. Então, quando eu tenho um defeito de uma parede, você concorda que o tratamento, nesse caso, é mais difícil? Como que eu vou conseguir regenerar tudo isso aqui, ó? Se eu tenho um baita buraco aqui, ó. Se isso aqui já varou para um lado, para o outro, já atravessou, minha perda óssea foi tão grande, ó, que atravessou aqui, ó. Certo? Então, quando a gente fala defeito de uma parede, só me sobrou uma parede remanescente. Quando eu falo defeito de 2 paredes, me sobrou lá, ó, 2 paredes remanescentes. Então, aqui numa dessas, eu já posso pensar em algum tipo de cirurgia onde eu consiga colocar alguma coisa aqui, algum enxerto, algum biomaterial, talvez, fechar isso aqui com uma membrana e tentar ver se eu consigo ganhar um pouco de osso. Tá? E defeito de 3 paredes lá, ó, onde me sobrou 1, 2, 3 paredes aqui, ó. Certo? Então, aqui tem uma caixinha aqui, ó. Ó lá, ó, bem aqui, ó. Tem uma caixinha aqui, ó. Então, o que que você acha mais fácil? Eu ganhar osso no defeito de uma parede ou eu ganhar osso no defeito de 3 paredes? No de 1 ou de 3? Que é mais fácil eu ganhar osso? No de 3? Perfeito, no de 3, certo? Imagina aqui que a gente vai colocar osso aqui no meio. Eu vou lá, removo osso do meu paciente, vou fazer enxerto autógeno. Vou lá na região retromolar do meu paciente, vou na região de túber, vou na região de mento, vou na região de ramo, tiro um pedaço de osso do meu paciente e coloco aqui. Você concorda comigo que aqui vai ter osso, aqui vai ter osso, aqui vai ter osso? Então, o osso que eu colocar aqui no meio, ele vai ficar estável? Então, a chance de dar certo isso aqui é muito grande, de eu conseguir recuperar tudo isso daqui. Agora, se eu coloco o osso aqui, ó, no defeito de uma parede, coloquei meu osso no meio, mas ele pode sair para cá, ele pode sair para lá, eu não consigo estabilidade aqui, ó, tá? Então, isso é outra coisa muito importante que a gente sempre tem que analisar quando a gente vai realizar o nosso plano de tratamento, certo? O que vale mais a pena? Então, quando eu tenho um defeito aqui de uma parede só, eu já até descarto a chance de conseguir colocar enxerto, porque eu sei que eu não vou ter estabilidade nessa região aqui, então meu paciente vai acabar perdendo enxerto. Agora, defeito com 2 paredes, talvez exista uma possibilidade, às vezes vale a pena arriscar, e o defeito de 3 paredes aqui, poxa, dá para conseguir, certo? Ou o defeito em cratera, também, certo? Que perdeu osso ao redor do meu implante lá, do meu dente lá, certo? Então, defeito de 3 paredes, defeito de cratera, a chance de a gente recuperar esse osso perdido já é grande, certo? Então, não esqueçam disso aqui também. Isso aqui que vai tangenciar o nosso tratamento periodontal, beleza? Defeito infraósseo é um defeito periodontal dentro do osso, circundando por 1, 2 ou 3 paredes ósseas,
ou mais de uma combinação delas. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês, esse defeito intraósseo, nada mais é do que isso aqui, ó, tá? Então, quando fala de defeito infraósseo, é exatamente essa imagem aqui que vocês têm que lembrar, certo? Recapitulando mais uma vez, o que é mais fácil de eu conseguir recuperar? Defeito de uma parede ou defeito de 3 paredes? 3 paredes. Defeito de uma parede ou defeito de 2 paredes? 2 paredes. Defeito de 2 paredes ou defeito de 3 paredes? De 3. Beleza, é exatamente isso. Tá? Tranquilo? Até agora, fácil? Tranquilo, prof. Beleza, isso que eu gosto. Defeito em cratera. Concavidade em V, devido à reabsorção da crista alveolar interproximal, né, ou interdental, entre as corticais vestibular e lingual, certo? Então, olha lá, defeito em cratera. É um defeito 360 graus aqui no meio, tá? Então, eu tenho osso aqui, tenho osso lá, mas no meio aqui faltou osso aqui, ó, certo? Então, ó, defeito infraósseo, olha lá, defeito em cratera. Então, o defeito em cratera, eu vou falar para vocês que a gente consegue sim ter uma boa recuperação do nosso paciente. A gente consegue um bom resultado enxertando biomaterial, enxertando o osso aqui, ó, certo? A gente vai ganhar osso aqui ó, na frente? Não, aqui não vai ganhar osso. Mas aqui, ó, a gente tem uma boa chance de ganhar osso. Então, aqui se pode trabalhar com enxerto ósseo, pode trabalhar com membrana, certo? Pode trabalhar com PRF. Então, tudo isso vocês vão ter mais para frente, um pouco a gente vem em implantodontia, para fazer, se chama cirurgia regenerativa óssea, certo? ROG, quando você quer ganhar osso, certo? Então, olha lá, tá? Só que como que eu sei que eu tenho esse defeito aqui? Clinicamente é difícil. Eu, com a sonda, conseguir sondar e entender todo esse defeito. Então, ou a gente faz uma cirurgia exploratória, abre e vê, ou a gente pede uma tomografia. Então, hoje é muito mais prudente você pedir uma tomografia antes de você operar e abrir o teu paciente só para ver, tá? Então, antigamente, quando não tinha tomografia, era muito comum o cirurgião dentista realizar as cirurgias exploratórias para entender o que está acontecendo. Hoje, com a tomografia, poupa o paciente de uma cirurgia, certo? Então, volto a frisar, paciente que tiver condições, não é errado pedir tomografia. Muito pelo contrário, nos facilita bastante a vida, certo? Ô, professor, Diga. nesses casos de cratera, normalmente se usa o enxerto sintético? Você pode usar tanto enxerto sintético quanto enxerto autógeno, né? Quando eu falo autógeno, é do paciente mesmo, certo? O enxerto autógeno, ele sempre vai ser melhor que o sintético, certo? Sempre vai ser melhor. Só que nos últimos anos, com o desenvolvimento da biomedicina, da biologia molecular, os enxertos sintéticos, eles têm apresentado resultados satisfatórios, tá? Então, hoje, na periodontia, quando tem esses casos que eu mostrei para vocês aqui, tá? A gente opta muitas vezes mesmo, pelos enxertos sintéticos. Então, você pode usar um material 100% sintético, tá? Ele imita um osso, mas ele é feito totalmente em laboratório. Ou existem materiais xenógenos, que são, acho que vocês já ouviram falar, enxerto ósseo bovino, tá? Então, tem lá, eles criam lá os boizinhos, eles removem os ossos do boi, lá, uma parte específica do boi, e eles fazem esse enxerto bovino. Então, você pode enxertar aqui um outro biomaterial que é enxerto bovino, certo? Para tentar colocar. Problema é quando eu tenho esses defeitos aqui, ó. O paciente perdeu o dente, o cirurgião dentista não se preocupou muito com o osso e eu tenho um defeito de rebordo. Então, depois aqui, para eu conseguir ganhar osso, não é tão fácil. Então, por exemplo, aqui, colocar osso particulado, o resultado já não é tão garantido que vai dar certo depois para ele colocar implante.
Então, a gente utilizava muito, agora eu utilizo um pouco menos, mas eu utilizava muito antes enxerto em bloco, certo? Então, você vai lá na região do mento, tira um pedacinho de bloco, ou vai na região lá de terceiro molar, ali do ramo, tira um enxerto em bloco, e você parafusa o bloco aqui, tá? Mas, como eu falei, antigamente a gente usava muito isso. Hoje, cada vez menos a gente vem utilizando, porque a evolução do biomaterial, do enxerto sintético, ele está no caminho, está ficando legal. E hoje já existe até enxerto em bloco sintético. Então, para quem for fazer implante, vocês vão trabalhar muito com esses enxertos em bloco sintético, certo? Mas volto a dizer que ainda o melhor osso é do próprio paciente, tá? Mas por que a gente está hoje diminuindo fazer o autógeno? Você deve estar se perguntando. Porque imagina você ter que ir lá abrir o queixo do teu paciente, abrir a região posterior para tirar um bloco. Então, você tem um segundo leito cirúrgico. Então, você acaba tendo uma comorbidade maior para o teu paciente, certo? Então, como o enxerto sintético está evoluindo e a gente tem conseguido obter bons resultados com ele, então vale a pena. Tá? Olha lá, quando a gente tem exostose óssea, olha lá, ó, o tamanho da perda óssea que eu tenho aqui, ó, e aqui eu tenho um degrauzão de osso. Então, nesse caso aqui, o que eu faria? Eu faria uma osteoplastia ou eu faria uma osteotomia aqui, ó? O que vocês acham? Osteotomia ou osteoplastia? Osteoplastia? Perfeito. Ia fazer uma osteoplastia. Eu não preciso remover tudo isso aqui de osso. Eu preciso somente remodelar esse meu osso aqui, ó. Então, a gente vai fazer uma osteoplastia aqui, assim. A gente vai tirar um pouquinho do volume desse osso, tá fazendo um degrau, uma lombada muito grande, certo? Então, a gente pode até tentar tirar um pouco desse osso, tentar enxertar aqui embaixo ainda, certo? E a gente tem, às vezes, uma saliência óssea. Olha aqui a saliência óssea, ó. Faz um degrauzão aqui também. Então, aqui a gente também poderia utilizar, fazer uma osteoplastia para tentar remodelar esse nosso osso aqui. Tá certo? Beleza, é isso mesmo. Estou ficando feliz. Certo? Então, é tudo isso que a gente precisa saber para conseguir fechar um diagnóstico do nosso paciente. A gente precisa, obrigatoriamente, fazer o exame clínico. E o exame clínico sempre, 100%, eu preciso sondar meu paciente, seja com sonda milimetrada, seja com sonda de Neighbors. Então, por isso que você sempre tem que ter um jogo de sonda no teu jogo clínico, não só na pele, mas na integrada, na endo, tá bom? A gente vai fazer palpação do teu tecido para ver se ele está flácido, se está tendo supuração, tá? Exame clínico sempre ajuda. E a sondagem transgengival é quando a gente vem de um lado para o outro, vestibular para palatino, vestibular para lingual, certo? Essa é a sondagem transgengival. Você acaba passando de um lado para o outro, certo? Então, sempre lembre, vou fazer exame clínico no meu paciente. Ah, o Richui falou que eu preciso fazer esses exames aqui, ó, certo? Isso vai te auxiliar no teu plano de tratamento e principalmente no teu diagnóstico. Tá? Então, vamos falar de tratamento agora. Então, vocês já viram a classificação, vocês já entenderam o que é uma furca, vocês já entenderam a parte anatômica da furca, certo? Então, para a gente finalizar, vamos falar sobre tratamento, tá? Então, qual que é o tratamento? Qual que é o objetivo desse tratamento, tratamento de furca? A eliminação da placa bacteriana e das superfícies expostas do complexo radicular, certo? Então, a gente tem que conhecer, tem que fazer o estabelecimento da anatomia das superfícies afetadas para facilitar o controle de placa do paciente. Richuve, não entendi nada. Calma que eu já vou explicar para vocês com imagem, para ficar fácil, tá? Então, qual que é o objetivo? O tratamento não deve ser iniciado antes que um ótimo grau de higiene oral tenha sido alcançado pelo paciente.
Então, vocês concordam comigo que muitos dos pacientes que têm problema periodontal, eles têm dificuldade na higienização. Então, não adianta você querer iniciar o teu procedimento se o paciente ele não escova o dente, não passa fio dental, ou seja, se ele não faz o controle mecânico legal do biofilme. Então, agora, se você for pensar, lembra o começo do ano? Qual foi uma das primeiras aulas que vocês tiveram? Sendo mais honesto, qual foi a segunda aula que vocês tiveram? Sobre escovação dentária, não foi? Então, veja como é importante o paciente, você saber escovar o dente, você saber passar para o teu paciente as orientações sobre a higienização dentária, porque se você não tem essa higienização dentária adequada, tudo que se for fazer no teu paciente não vai dar certo. Porque a gente falou ali que a placa bacteriana, o biofilme, ele está intimamente relacionado com o problema. Então, não adianta você querer operar o teu paciente, não adianta você querer raspar o teu paciente, sendo que o teu paciente ele não escova os dentes. Então, isso é uma coisa super importante. Se o paciente não está colaborando, não queira avançar. Volte um passo atrás, ensine ele a escovar o dente, ensine ele a passar fio dental, tá? Já vou passar aqui a letra para vocês, dar um bisu para vocês aqui. Se o paciente está procurando vocês na clínica por problema periodontal, provavelmente ele não sabe escovar o dente direito. Então, não adianta você já querer ser afoito, já querer raspar, que você não vai ter o resultado que você deseja. Então, no teu primeiro dia de consulta lá, certo? Até pode ser antes do periograma, se você quiser. Ensina o teu paciente a escovar o dente. Dê para ele uma escova de dente. Na casinha tem escova de dente. Vocês têm Fucsia na faculdade, que é aquele evidenciador de placa, que vocês fizeram um no outro no começo do ano, tá? Ensine ele a escovar o dente, ensine ele a passar o fio dental. Depois que ele já sabe escovar o dente, depois que ele já sabe passar o fio dental, aí beleza. Aí pode dar continuidade ao teu tratamento. Lembrando, controle mecânico do biofilme pelo paciente faz parte do plano de tratamento. Tá certo? Então, quando a gente fala quais são os tipos de tratamento de lesão de furca, eles se dividem em 3. Conservador, ressectivo e regenerativo, certo? Então, acho que o próprio nome já fala. Então, a gente vai falar individualmente de cada um, mas conservador, o que a gente vai fazer? A gente vai conservar. A gente não vai tirar nada e nem colocar nada, certo? Ressectivo, a gente vai tirar alguma coisa. E regenerativo, a gente vai colocar alguma coisa para tentar regenerar, certo? Então, são os 3 tratamentos agora que eu preciso que vocês aprendam para mim, tá bom? Tratamento conservador. A gente vai fazer o quê? Raspagem, alisamento radicular e, se precisar, uma odontoplastia. A gente falou lá atrás sobre osteoplastia. Agora tem um termo novo. Odontoplastia. Quem que fala para mim o que é odontoplastia? Remodelação do dente. Perfeito. Remodelação do dente. Richubi, como que a gente faz remodelação do dente? Com uma broquinha. Tá? Já vou mostrar um caso aqui de odontoplastia para vocês entenderem. Tá? Então, o tratamento conservador, ele pode ser não cirúrgico ou ele pode ser cirúrgico, certo? Então, o não cirúrgico, somente raspagem do nosso dente e, quando necessário, uma odontoplastia, quando necessário, certo? Já o tratamento cirúrgico, na parte conservadora, a gente vai fazer uma cirurgia a retalho para realizar o debridamento da área da furca, associado ou não a osteotomia, osteoplastia e odontoplastia, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai anestesiar o nosso paciente, vai abrir retalho, vai limpar bem, vai curetar bem, e daí a gente vai observar se a gente vai precisar mexer na anatomia do dente, se a gente vai precisar mexer na anatomia óssea, tá?
Tratamento ressectivo, quando a gente vai tirar muita coisa. Então, a gente pode fazer plastia de furca, tunelização, amputação radicular ou hemissecção radicular, tá? Eu vou explicar agora um por um do que é para vocês entenderem e ficar fácil, tá? E daí o tratamento regenerativo é colocar osso. Enxerto ósseo autógeno, como a gente falou, enxerto ósseo halógeno, implante de materiais sintéticos e condicionamento da furca radicular, tá? Ou regeneração tecidual guiada, tá? Ou fazer várias coisas. Então, agora vamos falar um por um disso daí, tá? Tira uma foto disso daí, ó, para ficar bem fácil. Quando você tem lesão de furca, grau 1, grau 2 e grau 3, e quais são os tipos de tratamento? Tira uma foto, tira um print, manda no grupo da sala, isso daí é importante, tá? Então, grau 1, a gente vai fazer somente raspagem e uma odontoplastia. Grau 2, o que a gente pode fazer? Raspagem mais plastia da furca, tunelização radicular, ressecção da raiz, exodontia ou tratamento regenerativo. Grau 3, raspagem mais plastia da furca, tunelização radicular, ressecção radicular ou exodontia. Então, tudo que você colocar no grau 2 vai estar certo. Grau 1, somente raspagem e osteoplastia. E grau 3, tudo menos tratamento regenerativo, porque teu paciente já perdeu muito osso, certo? Então, agora a gente vai mostrar um por um para vocês entenderem, tá? Todo mundo acho que tirou fotos daí, isso é importante, tá? Então, vamos lá. Tratamento conservador. Indicação, envolvimento de furca, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, eu posso fazer o conservador não cirúrgico nos 3 casos, grau 1, grau 2 e grau 3, tá? A gente pode fazer tanto nas superfícies vestibulares quanto nas superfícies linguais, tá? A gente pode realizar ele no pré-cirúrgico. Ah, Felipe, eu vou fazer uma cirurgia. A gente já vai fazer a cirurgia. Mas antes de realizar a cirurgia, vamos fazer a raspagem para tentar levar essa região menos contaminada possível, certo? Aí eu tenho uma chance de sangramento menor, vai ser mais fácil para eu lidar com o meu tecido, para eu trabalhar, para eu manipular com o meu tecido, o ponto não vai dilacerar tão fácil, certo? Qual que é o objetivo da raspagem e do alisamento radicular? Remover placa e cálculo da área da furca e proporcionar um alisamento radicular. Então, tudo aquilo que a gente passou para vocês no laboratório é exatamente os mesmos princípios. Então, até agora, para vocês, nada de novidade, tá? Então, olha lá. A gente vai raspar como? Se tem muito cálculo, a gente pode utilizar ultrassom. Ah, Felipe, não tem tanto cálculo. Podemos utilizar só a cureta, certo? Raspagem manual. Lembra, usou o ultrassom, obrigatoriamente tem que usar a cureta. O ultrassom ele acaba riscando a superfície dentária. Então, depois, com a cureta, a gente vai fazer o alisamento e depois, com a tacinha de borracha, uma pedra pómez ou pasta profilática, a gente vai fazer o polimento, certo? E sempre importante, nunca esqueça se a higiene oral do teu paciente está legal, que a gente já falou lá atrás, tá? Então, se a gente for buscar nos primórdios da periodontia lá, olha aqui, ó, tecido inflamado. Então, eu tenho alteração de coloração, não está mais rosa pálido, está bem avermelhado. Essa superfície está flácida, tá? Está brilhante até, ó, chega a reluzir aqui, ó, o flash, tá? Diferença de tonalidade. Olha como minha papila está edemaciada, está inchada nessa região aqui, tá? E olha depois do tratamento. Olha a diferença. Por isso que é legal fotografar o teu paciente antes e depois do tratamento, para ele conseguir enxergar a diferença, tá? Então, olha lá. Agora ficou todo o aspecto saudável lá. Casca de laranja, não está flácida, tudo a mesma cor. Olha, a papila voltou a ter o formato triangular,
certo? Olha lá. Somente foi feito raspagem aqui, ó. Olha como que era a perda óssea aqui, ó. E olha lá depois da raspagem feita. Parece que brotou osso no paciente aqui, não parece? Olha lá, a gente conseguiu regenerar isso aqui somente com a raspagem. Até a furca aqui, ó, que estava querendo começar a envolver essa região mais radiolúcida lá, ó. Olha como melhorou aqui, ó. Certo? Então, volto a falar para os senhores, acredite na raspagem. Acredite na raspagem. Faça uma boa raspagem, não faça raspagem de qualquer jeito. Eu prefiro que vocês raspem o dente 2 horas, 2 dentes, mas bem raspado, do que raspar a boca inteira mal raspado numa consulta só. Por quê? Na semana que vem você vai ter que fazer tudo de volta. Não é inteligente. Então, se você for raspar, raspe menos dente, mas com qualidade. Tá bom? Tá? Então, tratamento cirúrgico conservador. A gente pode fazer uma cirurgia retalho, onde a gente vai fazer uma incisão, vai descolar, vai fazer um descolamento total do nosso retalho. Lembra da aula que a gente fez a incisão em laranja, certo? Que a gente tirou lá o retalho, abriu o retalho total, retalho dividido, certo? Então, está fazendo aqui, ó, uma cirurgia de raspagem em campo aberto. Tá? Quando que a gente vai fazer a raspagem em campo aberto? Tá aí a receita de bolo, ó. Podem tirar foto. Somente em grau 2 e grau 3 de furca. Grau 1 de furca, a gente nunca vai abrir para raspar, certo? Nunca. A literatura fala que não se abre grau 1 para raspar, tá? Então, a gente vai abrir quando? Grau 2 ou grau 3 de furca. Quando eu tenho bolsas periodontais maior ou igual a 5 milímetros, certo? Quando a anatomia do meu dente é complexa, então vocês já viram que geralmente a anatomia do molar é complexa. E quando eu tenho entradas de furca estreita. Aquilo que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, certo? Professor, a gente vai poder fazer a raspagem lá na frente, nos ESC, no centro cirúrgico? Pode, marca comigo, vocês vão poder fazer cirurgia raspagem em campo aberto, certo? Então, quem tiver paciente, a gente pode realmente realizar essas raspagens. Mas, para isso, eu preciso que vocês já estejam raspando bem em campo fechado. Não adianta você raspar mal e querer levar teu paciente para o centro cirúrgico, abrir e continuar raspando mal. Não vai surgir efeito, certo? Como que a gente vai melhorar aquela anatomia, seja da raiz do meu dente ou seja do osso? Ou melhor dizendo, como que a gente vai realizar a osteoplastia ou a odontoplastia? Tá? Através dessas broquinhas. Então, por isso que no kit de vocês, na lista de material, a gente pede essas brocas para vocês comprarem, certo? Então, são esses conjuntos de broca, todo mundo tem. Então, se quiserem tirar uma foto, pode tirar uma foto, tá? E essas limas aqui de osso interproximal também, certo? Felipe, a gente pode utilizar instrumental manual, microchimbim. Isso aqui é cinzel de microchimbim. Então, vocês também compraram na periodontia, vocês têm isso aqui, certo? Já deixa separado o material de vocês, mas é através desses materiais aqui que a gente vai fazer aqui com as curetas a raspagem, certo? Raspagem. E esses instrumentais aqui, ó, que tá o fundo verde, que a gente vai fazer a osteoplastia ou a osteotomia ou a odontoplastia, tá certo? Então, separe esses materiais que a gente vai usar em algum momento aí, certo? Falamos dos tratamentos conservadores. Agora vamos falar de tratamento ressectivo. Então, como o nome já fala ressectivo, a gente vai tirar alguma coisa, certo? Então, olha lá, é uma modalidade de tratamento ressectivo que leva à eliminação do defeito interradicular. Indicações: envolvimento avançado de furca. Grau 1 esquece, não é grau 1 aqui, é grau 2 e grau 3, certo? Esquece o grau 1 aqui, é grau 2 e grau 3, está errado isso aqui,
tá? Lembra que eu falei, grau 1 a gente não faz nada, certo? Ou lesões de furca grau 3. Então, não é grau 1. Tira isso aqui, tá? Grau 2 e grau 3. Tá? Então, olha lá. Para vocês entenderem o que é uma osteoplastia. Você está vendo que minha raiz aqui é muito gordinha? A minha furca aqui, ela tem uma reentrância muito grande. Então, a gente vai pegar uma broca e vai desgastar um pouco isso aqui, ó. Vai desgastar um pouco isso aqui, ó. Certo? Para deixar mais magrinho aqui. E a gente vai tentar até mesmo, ó, aumentar a entrada da minha furca aqui, ó, para ficar mais fácil para a higienização. Por isso que você precisa daquelas broquinhas lá, ó, tá? Para você conseguir trabalhar na raiz do teu dente e melhorar essa entrada aqui e o volume da raiz do teu dente, certo? Então, olha lá. Então, aqui mostrando um caso cirúrgico, certo? Então, tá lá, ó, tem uma profundidade de sondagem. Aqui abriu, ó, para fazer uma cirurgia em campo aberto, certo? Olha a diferença. Aqui foi feita uma osteoplastia. Olha, tinha um degrauzão ósseo, uma lombada óssea aqui, ó, certo? Agora a gente fez osteoplastia. Olha a diferença. Tanto osteoplastia que a gente fez e uma odontoplastia, tá? Ó, bem fechado, raiz mais gordinha e tem uma lombada de osso. Olha lá. A gente deixou mais aberta essa furca para ele conseguir higienizar e a gente tirou aquela lombada de osso aqui, ó, para ficar mais fácil para ele higienizar, tá? Então isso é odontoplastia e osteoplastia, certo? Acho que ficou bem fácil de vocês entenderem, certo? Ó, vou voltar mais uma vez. Raiz gorda, entrada da furca pequena e uma lombada óssea. O que a gente fez? Aumentou a entrada da furca, deixou essa raiz mais magrinha, menos espessa e afilou essa parte óssea, certo? Então, é uma osteoplastia e uma odontoplastia nessa região aqui, tá certo? Olha lá, ó. Mesma coisa aqui, essa imagem, certo? Fazendo osteoplastia, depois no final, e depois estruturado, certo? Então, olha aqui, ó, como o tecido estava solto, e agora, olha lá, eu tenho uma forma anatômica melhor. Então, para o paciente vai ser mais fácil ele conseguir higienizar toda essa região aqui, ó. Por isso que eu volto a falar para vocês, tem que ser extremamente importante essa higienização do paciente. Se ele não conseguir higienizar, não adianta você fazer nada disso, tá? Ele vai acabar perdendo o dente por falta de higienização. Então, aqui eu estou dando condições para o meu paciente higienizar melhor essa região, tá? E olha lá depois de cicatrizado. Olha como o tecido grudou aqui, ó. Olha a diferença do inicial, que estava solto, para agora, como está bem grudadinho aqui, ó. Certo? Olha como se aderiu bem o epitélio à região da furca, certo? Então, é isso que eu espero de vocês, seja na faculdade ou seja no consultório. Você devolver para o teu paciente essa saúde aqui, ó. Tá certo? Eu acho que ficou bem claro essa imagem de osteoplastia e odontoplastia, certo? Geralmente a gente faz essa cirurgia associada, tá? Felipe, eu posso fazer só odontoplastia? Pode. Felipe, eu posso fazer só osteoplastia? Pode. Felipe, eu posso fazer os dois juntos? Pode. Tá aí o caso. Tá? Tratamentos ressectivos. Então, tunelização. Então, vocês vão ver muito esse tratamento na periodontia também, tá? Em relação à tunelização. O que é a tunelização? Procedimento cirúrgico realizado em um dente multiradiculado, normalmente em um molar inferior. A gente não faz tunelização em molar superior, vocês já vão entender o porquê, resultando de uma furca completamente aberta para promover acesso à higiene bucal. Então, geralmente, nesse caso aqui, eu tenho um grau 2 de furca, meu paciente não está conseguindo higienizar e a gente vai transformar aquele grau 2 de furca em grau 3, tá? Esse impulso, ele vai piorar? Não. Olha lá.
Às vezes eu tenho isso aqui, ó, e o paciente não consegue higienizar isso aqui, ó, porque está muito pequeno essa região aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar uma osteotomia. Eu vou tirar uma quantidade maior de osso para ele conseguir passar a escovinha interdental aqui, ó. Certo? Felipe, é verdade? A gente vai desgastar o osso? Vai. Então, por isso que a gente falou lá atrás de osteotomia. Quando eu tenho aqui um grau 2 de furca e eu transformo meu grau 2 de furca em grau 3, certo? Então, com uma broquinha, a gente vai fazer esse desgaste ósseo aqui, certo? Opa. E tá aqui as indicações da tunelização. Quando que a gente vai realizar essa tunelização? Quando não dá para fazer uma regeneração tecidual guiada, ou seja, quando eu não consigo colocar enxerto ósseo ali, quando o espaço é muito pequeno, certo? Classe 2 avançada ou uma pequena classe 3, foi aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês, raízes longas, tronco radicular curto e uma angulação de separação grande da entrada da furca, ou seja, aquele grau de angulação entre os dentes, entre as raízes, tá? Eu vou ter um grau separado, um grau grande, tá? Então, ó, lembrando lá o tronco da minha raiz, ó, tronco radicular longo e um tronco radicular curto, certo? Então, ó, indicação, mais uma vez. Raízes longas, tronco radicular curto. Então, ó, é nesse segundo caso aqui, ó, que a gente vai indicar a tunelização. Imagina esse dente aqui, se eu tiver que indicar a tunelização, olha quanto de osso eu teria que desgastar para chegar na minha furca lá, ó. E você concorda comigo, quanto mais osso eu desgasto, mais com mobilidade meu dente pode ficar? Então, se eu tenho um tronco radicular longo, não está indicada a tunelização, certo? A gente vai realizar a tunelização num tronco radicular curto aqui, ó, que já a entrada da furca já está aqui, ó, certo? Quando que a gente contraindica a tunelização? Tipos de posição do dente, tá? Então, se o teu dente está muito vestibularizado, muito lingualizado, girovertido, então, às vezes, você acaba contraindicando. Se a tua raiz está muito próxima uma da outra, quando você tem aquele fórnix, aquele ângulo muito pequeno, muito estreito, e o teu paciente vai continuar não conseguindo passar a interdental ali. Se você tem uma raiz muito curta, ou se você tem uma fusão entre as tuas duas raízes aqui, ó. Tá? Então, uma fusão, quando eu falo que as tuas raízes estão unidas, não vai conseguir, certo? E o que geralmente acontece quando você faz isso? Teu paciente tem que caprichar muito na escovação, porque geralmente ele vai dar cárie de raiz se ele não escovar. Então, antes do paciente perder o dente por problema periodontal, ele acaba perdendo o dente por problema de cárie na raiz. Lembra que o esmalte é o tecido mineral mais duro do nosso corpo. E a raiz é feita de cimento, que é um tecido mais amolecido. Então, se ele não caprichar na escovação, o que vai acontecer? Ele vai ter cárie de raiz e fatalmente ele vai acabar perdendo o dente, certo? Ou outra limitação é o teu paciente ele ter uma sensibilidade exacerbada, certo? Porque você vai acabar deixando mais exposta aquela raiz, então ele pode ter sensibilidade com gelado, sensibilidade com quente, alimentação cítrica, tá certo? E o que é a chave do sucesso? Depois que você fez a tunelização, teu paciente ele vai casar com esse tipo de escovinha aqui, ó, que todo mundo já conhece, foi a aula que eu dei no começo do ano, sobre as escovinhas interdentais, certo? Então, quando você faz a cirurgia, você tem que ter certeza que você está deixando espaço suficiente para essa escovinha interdental passar na região de furca, tá? Olha lá, ó. É exatamente isso que a gente quer, ó. Quando você olha radiograficamente o dente, você vai falar assim, ah, Felipe, tá perdido esse dente. Não, eu estou mostrando em boca ele aqui, ó. Periodonto, ó, tá saudável, gengiva, cor rosa pálido, não tá flácida.
e o paciente, ó, ele tem que passar a escovinha interdental bem nessa região aqui, ó, na região interproximal, certo? Então, isso depois que você faz a tua cirurgia, sempre tenha no teu consultório essa escovinha interproximal para ter certeza que está passando aqui, ó, tá? Richuva, a gente pode fazer isso no centro cirúrgico? Pode. Então, tiver um paciente, ele está caprichando na escovação, ele está merecendo, a gente pode sim realizar. Por isso que eu falei, uma das indicações é você ter esse ângulo aqui mais aberto, para você conseguir passar a tua interdental. Se você tem esse ângulo muito fechado, não passa a tua interdental, teu paciente não vai conseguir higienizar, vai acabar cariando essa raiz e ele vai acabar perdendo, certo? Por isso que aquela avaliação prévia é importante. Tá? E olha lá, ó, o paciente consegue até passar fio dental, hein? O cara tem que ter um cuidado tremendo com isso. Eu sei que dá trabalho, mas vale a pena você manter o dente do que tirar e colocar implante, tá? Pelo menos na minha boca, eu ia preferir manter esse dente, ter todo esse trabalho para continuar com o dente do que tirar esse dente aí. Tá certo? Ressecção radicular. O que seria uma ressecção radicular? A gente vai tirar uma raiz, tá? Ou antes ou após o tratamento endodôntico. Eu prefiro tirar depois do tratamento endodôntico, para o paciente evitar sentir muita dor ali, até ele executar a endo, certo? Deixa eu mostrar uma foto aqui, ó, tá? Então, olha lá, ó. Então, nesse caso aqui, o paciente ele tinha 3 raízes, e a gente optou por tirar uma raiz lá, ó. Então, a gente vai acabar tirando uma raiz aqui, assim, ó. Então, o nosso dente vai ficar manco, vamos dizer assim. Então, você tira uma raiz. Então, antes de você tirar a raiz, você encaminha o teu paciente para endo, o endodontista faz a endo, e depois você vai lá, remove essa raiz aqui e restaura aqui, ó. Com resina eu acho mais difícil, você não consegue conter o sangramento. Então, geralmente, a gente utiliza em ionômero de vidro, certo? Então, faz lá a cirurgia. Então, isso se chama amputação radicular, quando você tira totalmente uma raiz, tá? Então, se você for procurar, Felipe, qual raiz eu posso tirar? Você pode tirar a mesiovestibular, você pode tirar a distovestibular. Antigamente, a literatura falava que você não podia tirar a raiz palatina, que era a maior raiz. Mas hoje, a gente sabe que até a palatina a gente pode tirar, certo? Desde que você tenha um bom remanescente ósseo nas outras raízes, tá certo? Você não vai fazer isso se o paciente tiver pouco osso, tá? Não tem muita lógica, certo? Ou outro tipo de cirurgia seria a hemissecção radicular. O que é isso? A gente vai fazer a separação cirúrgica das raízes até, tá, de um dente multiradicular, especificamente um molar inferior, a gente vai transformar esse dente num pré-molar. Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês, ó. Exatamente isso aqui, ó. Então, eu tenho um molar. Ao invés de tirar o meu molar ou tirar osso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma broca, eu vou dividir esse dente em 2 e vou transformar ele em 2 pré-molares. Mas, para eu poder executar isso, a endo tem que estar tratada. Observe, eu tenho que ter uma quantidade óssea legal e depois o meu paciente vai ter que fazer uma coroa aqui, ó, tá? Então, ele vai fazer uma coroa de um pré-molar aqui e uma outra coroa de pré-molar aqui. Ele vai conseguir depois passar fio dental aqui no meio, certo? Então, hemissecção é você transformar um molar em 2 pré-molares. Amputação radicular é você tirar uma raiz. Você vai cortar uma raiz fora. De 3 raízes, você vai deixar 2 raízes somente. Ou, se for um molar inferior, de 2 raízes, você vai deixar somente uma raiz, tá? Então, eu posso fazer no molar inferior tanto amputação radicular quanto hemissecção radicular, tá? Os dois são bem... Diga. Na hemissecção, como que fica a oclusão do paciente depois? Normal. Você vai, depois que fez a tua prótesezinha, você vai pegar um carbono e ajustar. Vai desgastar, a prótese ficou um pouquinho alta. Pega lá e desgasta um pouquinho a porcelana, certo? Vai ficar normal, como se fizesse uma prótese normal, tá? Que depois que você faz a hemissecção,
você não consegue restaurar aqui no meio. Então, vamos imaginar que você cortou teu dente aqui, ó. Você cortou teu dente aqui, ó. Você não consegue restaurar legal aqui, certo? Você vai ter que encaminhar esse paciente para prótese, vai ter que fazer um preparo nesse dente, como se fosse fazer 2 próteses fixas. Entendeu? Tanto é que a cor aqui tá diferente, ó. Tá vendo que aqui é o esmalte? E tá vendo que aqui, ó, foi feita uma coroa, 2 coroas em porcelana, que a cor tá diferente? E daí você vai ajustar a tua oclusão normal. Certo? Indicações para fazer a ressecção radicular, certo? Por razões periodontais. Então, eu tenho uma severa perda óssea em uma ou mais das raízes, lesão de furca grau 2 ou grau 3, né? Classe 2 ou classe 3. E a ressecção deve ser severa. E a ressecção vai ser severa em uma das raízes, tá? Quando eu tenho um desgaste muito grande em uma das raízes lá, tá? Ou por razão endodôntica. Fratura ou perfuração radicular, reabsorção radicular ou inviabilidade do tratamento endodôntico, tá? Então, por essas razões que a gente vai fazer, por esses motivos aqui que a gente vai fazer a ressecção radicular, tá bom? Quando que a gente não indica a ressecção radicular? Por esses motivos aqui. Dente com tronco radicular muito longo, raízes curtas ou pequenas, tecido periodontal de suporte insuficiente, difícil acesso para a higiene oral, impossibilidade do tratamento endodôntico, certo? Na raiz que vai ficar, ou inviabilidade de reconstrução protética. Então, se tiver uma ou mais desses requisitos aqui, a gente não vai fazer essa ressecção radicular. Por isso, então, antes de você realizar a tua ressecção radicular, você vai precisar conversar com o teu endodontista, vai ter que conversar com o teu protesista para ver se existe essa viabilidade do tratamento posterior, certo? Se não existir a viabilidade, nem adianta passar o teu paciente por uma cirurgia, tá bom? Por isso que a gente fala, a odontologia, ela é uma coisa só. Você não trabalha sozinho. Você precisa da ajuda dos colegas para conseguir trabalhar e ter um sucesso no teu tratamento. Tá certo? E como eu falei, quais são as raízes que a gente pode remover? Cara, a gente pode remover todas as raízes. Antigamente, eles tinham preferência. Se a gente puder escolher, a gente sempre vai fazer, se for um molar inferior, a raiz mesial, certo? Mas isso não é uma regra, não é uma receita de bolo, certo? Porque às vezes o endodontista ele perfurou esse dente ou fraturou essa raiz, então você pode remover a raiz distal e ficar somente na mesial. Mas se você puder escolher qual raiz remover, a literatura mostra que a raiz mesial é melhor da gente remover. Por quê? É uma raiz mais achatada, ela tem uma menor área do periodonto de sustentação e apresenta a área central com uma concavidade, ó. Ela faz esse formato de 8 aqui, certo? Então, se a gente puder escolher uma raiz para remover, a gente opta pela raiz mesial. Mas isso não é uma receita de bolo, certo? Só se a gente puder remover lá, tá? Olha lá. Então, aqui é um caso clínico, onde a gente fez a amputação dessa raiz aqui, ó, certo? Ó, fez a amputação dessa raiz e transformou esse molar num pré-molar. E daí depois foi feita uma reabilitação protética, uma prótese adesiva aqui, ó. Fez um núcleo aqui e veio uma coroa trazendo tudo isso aqui, ó. Certo? Então, veja, dá para fazer isso, certo? Ó, mais um caso lá, ó. O paciente quebrou, foi feita a divisão aqui, optou por tirar essa raiz mesial aqui, ó. Foi tirada essa raiz mesial, foi preparado todos os dentes aqui, ó, e depois veio uma prótese só, certo? Às vezes o paciente, ele toma algum medicamento que impossibilita a colocação do implante, como o bifosfonato, então tem chance de acontecer necrose óssea.
Então, você não pode colocar implante, certo? Ou o paciente não quer colocar implante, por algum motivo ele não quer. Eu não vou falar que é motivo financeiro, porque fazer um trabalho desse também é bem oneroso, é caro, certo? Você vai trabalhar com um monte de... com a parte protética, você vai gastar bastante com a parte protética. Não é muito barato também fazer uma cirurgia dessa aqui, ainda mais que depois tem que fazer, a endo do dente. Então, olha lá, ó, quando foi feito a remoção, passou a broca, foi feito esse corte aqui, ó, observe, ó, tá sangrando a polpa dele, então depois foi feito a endo, mas depois de cicatrizado, restaurado aqui, ó, agora você consegue colocar uma prótese fixa aqui, adesiva aqui, ó, em todos esses dentes, um pontico aqui, ó, certo? Então, eu estou mostrando para vocês que quando bem planejado, você consegue ter resultados bem satisfatórios. Mas veja, envolve periodontia, envolve endodontia e envolve a parte protética, tá? E quando for um molar superior, Felipe, quais são as opções de raiz que a gente vai tirar? Primeira opção, raiz disto-vestibular, certo? Por quê? Ela é menorzinha. Segunda opção, raiz mesio-vestibular. E a terceira opção, a raiz palatina. Como eu falei anteriormente para vocês, a gente sempre tenta preservar a raiz palatina. Por quê? É a raiz que tem o maior volume. Olha, comparado essa raiz com as outras aqui, ó. Ela é praticamente o dobro, quase o triplo do tamanho das outras duas aqui, ó, certo? Então, a gente tenta preservar a raiz palatina. Nem sempre é possível, tá? Então, por isso estão as três opções aqui, ó, tá? Deixa eu passar aqui, tá? Olha lá, amputação radicular. Então, ó, o dente com as três raízes. Clinicamente, como que é? Tá? Olha lá, fazendo amputação radicular, ó. Cortando lá. Esse foi o caso de TCC da minha aluna da especialização. Tá? Olha lá. Foi feito a endo, removeu a raiz, restaurou, ó. Então, que era 3, ó. Só tem a palatina e a médio vestibular. Tá? Então, olha lá. Como dá e fica bonito. Tá? Como era antes e o controle de um mês. E foi feito um provisório, o paciente tem provisório aqui, ó. Mas olha lá, ó. Tecido gengival tá bacana, tá? Então, eu estou mostrando para vocês, quando bem indicado, a gente pode sim realizar isso daí. Só que o que acontece? Hoje todo mundo quer tirar e colocar implante. Mas se tirasse esse dente aqui, ó, veja, o paciente não tinha nem osso para colocar implante. Teria que fazer uma cirurgia chamada levantamento de seio para depois colocar o implante. Então, aqui ó, a gente está preservando a raiz dele, é lógico, ele vai ter que tomar cuidado, né? Não vai poder comer coisa dura assim com força, certo? Tem que tomar cuidado. Mas, ó, tô mostrando que dá certo. Tá? Olha lá, mais um caso de hemissecção. O cara pegou um molar, transformou em 2 prés, núcleo, coroa, né? Olha lá, fez uma prótese e ele deixou até um molar aqui, ó. E ele consegue passar a escovinha interdental, ó. Olha lá como fica bonitinho, certo? Então, quando bem indicado, a gente pode fazer esses tipos, olha lá, de procedimento. Raiz distal, perdeu todo o osso aqui ó, na distal, certo? Ó, cortou lá, tirou a raiz distal, toda essa parte aqui, ó, vai transformar esse dente num pré-molar, ó. Ó lá, depois suturado, ó lá. Agora faz a endo, certo? Fez a endo lá, deixa eu ver se tem a prótese. Ah, não, não tem a prótese, tá? Então, ó, tem vários casos aqui, ó, tá? Que dá para ser feito, ó. Então, ó, é possível, tá? Olha lá, 2 anos pós-operatório esse caso aqui, ó. Como era antes, tirou essa coroa, cortou a raiz, fez a endo de volta. Ó, vocês conseguem ver que quebrou a raiz na metade aqui, ó. Ó, quebrou a raiz na metade, tá? Tirou a raiz. 2 anos depois, olha lá, ó.
Fica bom ou não fica? Alguém falaria que ele só tem uma raiz aqui? Então, é isso que eu falo. Você tem que ter uma boa indicação, tem que ter o conhecimento para conseguir realizar esse tipo de cirurgia, tá? E são as indicações da exodontia. Então, isso vocês já tiveram na cirurgia, tá? Então, quais são as indicações? Perda de inserção extensa, impossibilidade de obter a anatomia adequada ao controle da placa, lesão endodôntica ou cariótica que compromete a manutenção do dente. Aqui, um caso típico é quando a cárie envolve a furca do dente, certo? Ou quando o dente não contribui para o plano de tratamento. Não é importante. Então, olha lá. Nesse caso aqui, por que foi feita a remoção do dente? Porque ele já perdeu muito osso aqui nesse caso, certo? Então, já não valia a pena aqui. E, ó, o que eu tinha aqui, ó? Uma cárie. Consegue ver aqui, ó? Olha lá, ó, o tamanho da cárie aqui, ó. Então, não tem como se restaurar isso aqui, ó. Certo? Pessoal, alguma dúvida?